Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boletim da Química. Me chamo Fernanda e sou integrante do PET Química. Eu me chamo Carla e também sou integrante do PET Química. E na entrevista de hoje falaremos sobre educação em Química Ambiental e os desafios na formação docente. E para compartilhar conosco um pouco das suas experiências, contamos aqui com a presença da professora Ellen Rose de Castro, que é licenciada em Química pela UFMG, tem mestrado e doutorado também pela mesma universidade, tem experiência na área de Química, com ênfase em Química geral, analítica, ambiental, nanomateriais e ensino-aprendizagem. É professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Ciências, Matemática e Tecnologia da UFVJM, na área de concentração do Ensino de Ciências e Matemática, e é professora do Departamento de Química da UFVJM. De antemão, agradecemos o aceite do convite ao Boletim da Química para contar um pouco de suas experiências. Muito obrigada, Ellen, pela presença aqui hoje. Fernanda, Carla, eu que agradeço o convite, né? Vocês ambas já foram minhas alunas, né? E eu fico feliz de estar aqui com vocês agora, compartilhando um pouquinho, né, desse momento e das minhas vivências e experiências. Muito obrigada novamente. Então, para a gente continuar essa conversa, eu gostaria de começar perguntando, né, tendo em vista todo o panorama e a importância da química ambiental, não só para o nosso curso, mas para a nossa vida mesmo, e a vida cotidiana, e a perceptível necessidade que o tema educação ambiental seja tratado com mais responsabilidade por todos os âmbitos aí de empresas, universidades, no nosso âmbito cotidiano também, e ser abordado na sua totalidade aí no âmbito escolar, principalmente, né, já que é da nossa área. Como você compreende a importância, da disciplina que nós temos de química ambiental para o curso no geral e para a nossa formação docente? Fernanda, é muito relevante, né? A pergunta que vocês elaboraram, que você me fez agora, eu fico muito feliz, porque realmente a educação ambiental, ela, há uns anos atrás, ela não era algo evidente e nem algo bem construído nos cursos de licenciatura, né? Principalmente nos cursos de licenciatura, que é o grande responsável pela divulgação, pela conscientização, pelo trabalho com esses conceitos, né? Sobre a questão da formação, principalmente do aluno em licenciatura em Química, ela é de cunho de muita relevância. Eu digo, não somente porque nós temos uma lei, né, um plano nacional, né, de educação ambiental, um planejamento nacional, mas também nós temos dentro do nosso ensino médio, tanto no PCNEM, como também dentro da nova BNCC, ou seja, do novo ensino médio, né, a área de ensino de ciências da natureza. E dentre essas, né, o que nós temos aí de alguns tipos de eletivas e alguns tipos de projetos integradores, eles estão totalmente ligados à educação ambiental, ao desenvolvimento sustentável, que é algo que está sendo amplamente discutido na sociedade como um todo. Então, não só para a questão do ensino, não somente para a questão de formação dos licenciandos em Química, mas para uma conscientização social realmente de todos, né, que estão aqui convivendo nesse nosso meio ambiente, onde nós temos aí uma série de interações e às vezes a gente não consegue perceber aquilo que ou nos afeta ou como nós estamos afetando esse meio ambiente. Então, eu acredito que o estudo da educação ambiental como disciplina e, além disso, como para levar uma maior conscientização, não somente dos alunos, mas de todas as pessoas com quem nós convivemos, ele é essencial para que a gente não fique ou acreditando ou só obtendo desinformações, né, informações veiculadas de maneira, né, não correta, né, que vem acontecendo em várias mídias, em várias redes sociais. Então a gente precisa quebrar isso. Então eu acho que é de extrema relevância para o momento atual que nós estamos vivenciando e para tudo que nós temos aí, né, visto no nosso meio ambiente, né? É só você ligar a televisão que em todos os momentos nós estamos aí em contato, né, com ações, né, com consequências, né, de ações que nós seres humanos, né, viemos aí fazendo para o meio ambiente.
E na disciplina mesmo de Química Ambiental, né, que eu tive a oportunidade de fazer no semestre anterior, a gente discutia muito mesmo a importância Uhum. dessa educação ambiental crítica e de continuar, e nós, como professores, darmos continuidade e dar mais relevância mesmo a isso durante a nossa prática docente. Porque se fala muito na mídia, na política principalmente, aí Uhum. foi fator muito importante e é também. Então, eu acredito que atualmente, né, tem se ganhado mais visibilidade e muito importante mesmo que tenha ganhado esse espaço e tomara que nós possamos dar continuidade mesmo a isso. É a nossa esperança e expectativa, viu, Fernanda? Que você, Carla e tantos outros que passem, né, pela nossa universidade, pelo nosso curso e pela disciplina de educação ambiental, que absorvam, que abracem essa conscientização e que propagandem, como diz assim, sejam repercutores, né, repercutam isso aí entre o meio de vocês, não somente o meio da educação, mas também meio familiar, o meio social em que vocês estão inseridos. Sim, sim. Principalmente porque nós, como futuros docentes, sempre tentamos passar adiante o que a gente aprende. E a educação ambiental acaba que também entra nesse meio, porque a gente tenta passar para frente o máximo possível, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito escolar, né? Uhum. Agora, para a nossa segunda pergunta, eu queria perguntar para você, professora Ellen, como profissional experiente na área de ensino, você consegue enxergar problemas na formação ambiental dos demais futuros professores, no caso, seus alunos? E como consegue identificar esses problemas? Qual estratégia ou quais estratégias você utiliza para sanar essas deficiências? Ô, Carla, isso acontece, né? Eu acredito que todos nós, quando vamos para uma sala de aula, seja professor ou aluno, a gente vem com um contexto, a gente vem com uma realidade da sua vivência. Você veio com a sua realidade, Fernanda com a dela, e os outros tantos alunos que nos ouvem, né? Outras pessoas têm suas realidades vivenciadas, suas experiências. Então, quando eu, enquanto professora, detecto, né, alguma divergência ou alguma dificuldade de compreensão do meu conteúdo, eu tento trazer para a minha sala de aula a contextualização do que estamos vivenciando na sociedade. Né? Então, assim, eu tento aproveitar aquilo que vem e que está na mídia naquele momento para trazer a discussão à realidade à luz daquilo que o aluno, né, às vezes possa ter escutado na mídia, mas trazendo para aquilo que é o conceito mais correto, e interpretação e reflexão mais crítica da educação ambiental. Então, vou te dar um exemplo. Recentemente, nós tivemos aí o problema dos Yanomamis, com contaminação de mercúrio, né, numa situação extremamente precária, de uma situação social, uma situação de saúde, uma situação ambiental muito séria e muito impactante para nós que não estamos lá presencialmente. Então, esse seria, por exemplo, um meio, né, de se levar uma maior informação e conceitos, né, associados à educação ambiental, à química ambiental, e o que se pode tirar dali de reflexão crítica, né? Porque a educação ambiental não está envolvida somente com o impacto no ambiente, ela está envolvida com toda a sociedade, com as questões sociais, as questões políticas, as questões econômicas envolvidas, que isso tudo estava muito exposto nessa notícia, né, que veio para nós, nessa triste notícia que nos chegou aí recentemente sobre a questão dos Yanomamis. Então, eu tento trazer essas realidades que às vezes estão veiculadas de forma até, às vezes, ou demasiadamente incorretas ou trazendo desinformação para que eu traga esse contexto para o aluno, para que ele compreenda que no nosso dia a dia a educação ambiental ela é algo dinâmico, ela é algo que ela não se atém somente a leis ou somente a você catar papel na rua, né, de bala, ou não jogar plástico dentro do seu lixo. Não é somente isso.
Não são somente ações, né? A questão ambiental, ela está como um todo na nossa vida. Então, eu tento trazer isso, né, para que eu consiga, né, como diz assim, levar a essa pessoa que tem que está com essa dificuldade, né, de compreensão, né, algo da sua realidade, do seu contexto social. Sim, sim, eu acho de extrema importância conseguir cotidianizar o conteúdo Uhum, acadêmico para dentro da vida do aluno e principalmente serem futuros professores, para eles conseguirem fazer isso com os seus futuros alunos. uhum, exatamente. E transpor essa realidade também, essas realidades, numa linguagem mais clara, e que facilite um maior entendimento por parte do aluno, é realmente o papel do professor. É fazer essa transformação do conhecimento bruto ou de um conhecimento mais científico é um papel muito importante que o professor faz mesmo em direcionar, mas para justamente essas dificuldades dos alunos e poder sanar isso para partir para um outro momento de entendimento, né? Bom, então dando continuidade, né, Ellen, com as perguntas, é uma pergunta bem mais direta e, assim, já na frase ela já tem um significado, né? Então, a gente queria saber se você acredita que com a formação em educação ambiental, desde os anos iniciais até a formação docente, acadêmica e profissional também, você acredita que pode haver melhoras, tanto nas condições de aprendizagem dos docentes, né, e dos alunos, para além da graduação, né, visando aí o mercado de trabalho, visando não só o momento de graduação, mestrado, mas o mercado de trabalho e o próprio ensino básico aí, se você enxerga essa melhoria, se tem essa continuidade, né? Se tem essa melhora no ensino, nas disciplinas, se tem um estudo mais focado nisso, você percebe essa melhora aí ao longo dos outros anos, né? Consequentemente. Fernanda e Carla, eu acho que é de extrema relevância que a educação ambiental fosse, né, trabalhada, seja trabalhada desde os anos iniciais. Não é o que vem acontecendo. Na verdade, nós sabemos de projetos, programas específicos que vêm, sim, trabalhando desde os anos iniciais, né? Aqui próximos a nós, na nossa região, nós temos em Araçuaí, nós temos o projeto Jequitinhonha, nós temos, né, o projeto Jequitinhonha lá, nós temos também aqui em Rio Preto, recentemente, uma professora que eles até divulgaram um livro sobre a questão ambiental lá da cidade de São Gonçalo do Rio Preto, e entre tantas outras. Então, assim, aos poucos isso está iniciando. E é de tanta relevância isso que o que nós percebemos, devido aos estudos e devido às pesquisas que nós, né, entramos em contato e sabemos, são os retornos. Então, geralmente, quando o aluno ele inicia na educação ambiental nos seus anos iniciais, aquilo ali repercute para toda a sua vida. Obviamente, né, a gente não pode esperar que esse aluno tenha uma visão crítica da educação ambiental, né? Que faça uma reflexão crítica, mas ele já começa a ter os primeiros contatos. Esses primeiros contatos vão caminhar junto com esse aluno ao longo da sua formação acadêmica, seja indo para o fundamental, para o ensino médio e chegando até a nível superior, e eu acredito que isso tudo associado, né, para a formação completa desse aluno, levando ele para o ambiente de trabalho. Né? Nós temos hoje uma alta, como diz assim, profissões que estão envolvidas com a questão, né, do meio ambiente, elas têm crescido muito. Né, técnicos em meio ambiente, engenharia ambiental, química ambiental em algumas universidades. Então, pense para pense para vocês verem, se nós tivermos um aluno, né, que vem desde os seus anos iniciais até chegar à universidade, se tornar ou um engenheiro ambiental ou um químico ambiental, e se ele tem essa carga toda ao longo da sua vida de formação acadêmica, o quanto ele poderá contribuir em termos né, da sua função, do seu emprego, e não somente como um emprego, mas da sua função social. E também, se isso ocorre com
um docente, ou seja, com a formação de um professor, né, que é o nosso foco do nosso curso, imagina o quanto que ele vai poder não somente retransmitir, mas refletir e ter parâmetros, né, para poder levar conscientização para os seus alunos. Então, sim, eu considero de extrema relevância que a educação ambiental seja trabalhada desde os anos iniciais, porque eu acredito, com toda sinceridade, que isso pode não somente colaborar na formação dos alunos, como colaborar na formação dele como cidadão, como pessoa que vive ali naquele meio social, principalmente hoje em dia, né? Porque a gente está aí com várias, como eu falei em outros momentos, né? Eu vou falar o termo que eu conheço mesmo, viu, gente? Que é fake news, onde vão veiculando não somente em televisão ou em redes sociais, né? Em tudo enquanto é lugar, às vezes informações incorretas. Então, é preciso que estejamos, né, munidos de informação científica correta. A gente não pode, né, se ater a somente achismos, né? Então, quando é que a gente consegue ter, né, essa credibilidade e ter essa formação científica, ou seja, compreender um pouco da ciência? É quando a gente tem um amplo conhecimento, né, que não precisa ser tudo só no ensino superior. Ele pode vir iniciar ali nos anos iniciais. Então, seria mais ou menos isso mesmo, viu, Fernanda? Obrigada, Ellen. Você falando em fake news, o escritor Luiz Felipe Pondé fala que fake news é uma palavra bonita que inventaram para nomear mentira. Mentira, exatamente. Às vezes Então, eu leio muito em artigos desinformação, notícia de desinformação, mas é isso, é mentira, porque a ciência está aí e a base científica é o que, como diz assim, é o que tem preceitos que faz com que você dê respostas, mas não, isso não vem acontecendo, né, ultimamente. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. E a gente só quebra isso através realmente do ensino, da educação. exatamente. E eu fico fazendo um pouco de exame de consciência mesmo durante o meu ensino médio, o meu ensino fundamental. Então, por exemplo, da minha região, quanto isso poderia ser aproveitado e levar isso para a Uhum, sala de aula. Por exemplo, eu não tive essa consciência, eu poderia ter em casa. Realmente essa noção da questão ambiental, da importância, mas não essa percepção crítica, que a gente tem muito isso durante os anos escolares ainda mais com outros alunos, com outras vivências e com essa importância, né, do professor levar para a sala de aula. Então eu penso que durante o meu ensino, ensino médio principalmente, isso foi muito deixado de lado. E a gente vê muito essas questões no Enem, perdão. No Enem é muito retratado em várias questões, não só da química, mas da biologia, geografia, essas questões são trazidas. Então, por que não ter essa atenção maior na sala de aula, né? E contribuir realmente para essa formação crítica que tanto a BNCC quanto outros documentos sempre trazem essa questão do uhum, pensamento crítico, de fortalecer isso. Então, isso se faz muito desde o ensino básico até a graduação. Se for parar para pensar, né, toda ter essa trajetória completa desse pensamento, de construir essa uhum, ideia mais crítica, vão ter alunos da graduação, profissionais mesmo da educação ou profissionais de outras áreas muito mais competentes mesmo e mais direcionados para resolver esses problemas aí que vão se agravando cada vez mais com o consumismo, descartando telefone largamente, entre outras questões que a gente vê. E até no nosso cotidiano mesmo, descarte de lixo, de questões pequenas, até essas questões globais mesmo, eu acredito que a uhum. gente cria mesmo profissionais muito mais competentes e mais direcionados a resolver esses problemas mesmo. E mais conscientes, né, Fernanda? Porque Exatamente. a gente precisa de, primeiro, estar consciente da problemática, seja ela ambiental ou de outro cunho, para que a gente possa pensar de forma científica, com bases científicas em soluções, melhores soluções. Exatamente, né? Tem que ter Exatamente. além do pensamento crítico, perceber que isso é um problema, ter noção que isso Uhum. está em todos os âmbitos para realmente querer solucionar, né? São processos aí que devem ser bem construídos.
E estudos pedagógicos também apontam que quando tem uma construção do conhecimento desde os anos iniciais, acaba que se torna até mais fácil para o aluno aprender e entender esse pensamento ecologicamente correto, por assim dizer. Por experiência própria, eu acredito nisso, porque quando eu estava no meu ensino fundamental, a gente tinha uma disciplina que se chamava Educação Ambiental. E a partir dessa disciplina, eu consigo me recordar de muitas coisas, tanto de química ambiental, quanto de outras temáticas também voltadas ao meio ambiental. Tanto do Enem, como você falou, quanto na prática mesmo. Exatamente, Carla. Isso tudo que você, né, parece que não, porque assim, quando eu chego no ensino superior, parece que só aquilo ali que importa. Mas para você chegar lá, houve uma trajetória de construção da sua educação, do seu conhecimento. E isso tudo te leva a hoje, no ensino superior, enxergar com determinados olhos, com determinado contexto. Coisa que, às vezes, quem não teve essa oportunidade, né, vai ficar, às vezes, até abismado, assustado, quando a gente fala nessa questão dessa percepção mais crítica, mais reflexiva, mais consciente. Certíssimo, Ellen, concordo Uhum. plenamente. Agora, para a nossa quarta e última pergunta da nossa entrevista de hoje, eu queria saber, tendo em vista a perceptível necessidade de que o tema educação ambiental seja tratado com uma maior responsabilidade e abordando em sua totalidade no âmbito escolar, como você compreende a importância dessa disciplina para a formação de nós docentes? Carla, olha, como eu falei, e vou assim só respaldar aquilo que, né, eu em alguns outros momentos respondi na pergunta de vocês. É de extrema relevância que os professores, né, para a formação, os professores que nós tivemos, realmente não era algo pautado, não era algo muito pautado, né? A educação ambiental não era muito pautada, porque realmente isso é história, né? Histórico, né? Então, é da década de 70, 80 para cá que começaram, né, no Brasil, os movimentos é, mais direcionados realmente para a questão da educação ambiental. Então, assim, eu vou te falar que eu, particularmente, não tive muito dessa formação de educação ambiental no meu ensino médio e até no ensino superior foi muito vago. Né? Assim, eu hoje entro nessa área porque eu decidi pesquisar, eu trabalho com isso, então assim, a gente, né, vai se adequando, mas é de extrema relevância para que nós possamos ser docentes que levem, né, que levem criticidade e reflexão para os nossos alunos, que essa formação desse docente, que ela seja pautada em bases científicas corretas, voltadas para a questão ambiental. A BNCC, né, que é nosso grande foco hoje, ela não trata a educação ambiental com algo assim, com nomes, com nome educação ambiental. Mas se você fizer uma breve análise, você vai ver que ali dentro, né, de quando fala em ciências da natureza, quando fala em urbanização sustentável, que são algumas propostas de eletiva, entre outros exemplos, ali dentro está aquilo que a gente, né, que a gente que é necessário ser trabalhado com os nossos alunos de ensino médio. E é óbvio que a gente tem que levar isso também para os docentes, para a formação docente de vocês, alunos da licenciatura ou da área de ciências da natureza, seja na química, na biologia, na física, né? Por quê? Imagine você, né, que precise estar numa sala de aula, se você não souber trabalhar de forma crítica uma temática que todo ano cai no Enem, que vocês falaram aí do Enem. Aí eu lembrei, a temática água. A problemática da água, a falta de água, a contaminação da água, rede de esgoto, tratamento de água. Gente, pode procurar. Todo ano tem uma questão disso no Enem. Então, se você, no mínimo, esse docente, né, que vai se formar, seja na nossa universidade ou em outras, né, instituições, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Se formando professor, ele vai atender uma demanda dos alunos. Uma das demandas dos alunos é o Enem, é uma, né?
que é cobrado em qualquer âmbito de educação, seja público, privado, de nível federal, de nível estadual. Então, não tem como você não trabalhar esse conteúdo, né? Esse é uma das, como diz assim, um dos critérios, né? Um desses que você tem que preocupar. Agora, não só isso, como eu falei com vocês, a gente não pode pensar só na prova do Enem. Então, nós, docentes, temos que pensar que é nossa responsabilidade, né, apresentar para os nossos alunos, eu, enquanto docente, né, de nível superior, vocês, futuramente, enquanto docentes de nível básico e até superior, futuramente, de apresentar a eles, né, não somente o conceito científico, né, da questão ambiental, mas também a criticidade, a reflexão, o que está envolvido, no que a ciência está levando ali, o que é nossa responsabilidade dentro desse conceito. Então, essa visão crítica, ela é essencial. E ela só é construída se a gente tem conhecimento, se a gente tem respaldo, se a gente tem conceitos básicos, né? E momentos de reflexão. E eu acho que é de suma importância, né, para os docentes, sejam de qualquer nível, propiciar aos seus alunos essas reflexões. E é através daí que a gente vai conseguir, né, no caso do nosso curso, formar, né, os docentes e os professores que vão estar atendendo seus futuros alunos, e ao mesmo tempo nós também, né? Que quando a gente ensina, a gente também está aprendendo. Então, eu acho que é de suma importância e tem que ter essa, esse viés. Eu vou só contar uma historinha aqui. Nós temos um aluno no mestrado, ele defendeu recentemente. Ele é professor há 15 anos de Química, lá em Montes Claros, em escolas renomadas de Montes Claros, escolas Prisma, eu não sei o nome das escolas, mas escolas, como diz assim, famosas, né, na região. Acho que talvez Fernanda conheça. Então, ele trabalhou com a temática de projetos integradores, que é o indicativo, né, a direcionamento da nova BNCC, e ele trabalhou com a temática água. E ao final da sua pesquisa, ele produziu um material que é para poder, com foco na educação ambiental crítica, trabalhar-se água e temáticas envolvidas com a água dentro dos conceitos químicos. E não só isso, mas levando também a criticidade e abordando ali dentro itens do Enem correlativos. Então, assim, ele, além de ficar encantado, também encantou a nós, professores. Por quê? Da sua preocupação, né? O trabalho dele tinha a ver com a região local, com o Rio Juramento, que é um rio que corta Montes Claros, naquela região. Então, é isso que nós queremos, que vocês, licenciandos, se formem docentes que estejam inseridos na sua região, mas preocupados com um tema que é global e que não só vai cair no Enem, mas está aí no nosso dia a dia, né? Tem dia que não tem água na cidade, tem dia que o esgoto não está funcionando. E aí? O que que nós compreendemos sobre isso? Então, precisamos sim que esses docentes, né, que nós docentes estejamos, como diz assim, ligados, né, plugados nesses conceitos e nessa forma de ensino e de preocupação também, tá? Então, eu acho que a educação ambiental, ela está aí, ela tá no nosso dia a dia, né? Não adianta a gente querer fugir muito não, viu, Carla? Seria isso. É maravilhoso quando a gente pensa, né? A Uhum. química tá aí. O que que a química pode fazer pela gente? Como que ela pode fazer? Isso é muito bom, principalmente quando a gente pensa em temas ambientais, porque a química acaba sendo muito estigmatizada como uma poluidora em potencial. E quando você percebe que ela pode ajudar a resolver problemas que já existem, acaba que você cria uma nova visão, amplia um pouco a visão dos alunos e dos outros professores que já estão formados há mais tempo. Isso mesmo, Carla. A gente tem que tirar esse estigma da gente, né? O primeiro estigma é porque é químico, é louco. O segundo estigma é que a gente só faz coisa ruim, né? Que tipo assim, que tudo que tá de ruim na natureza, a culpa é do químico, né? Então, assim, não é bem isso, né? Então, o ensino, ele tá aí para isso. Então, é nossa função, né? Desestigmatizar né? Esse senso comum na população. Exatamente, é.
Ellen, muito obrigada. Eu achei maravilhosa a sua entrevista. Eu quero te convidar de novo para próximas, com fé em Deus. E o Boletim da Química e o PET Química agradece imensamente a sua participação no dia de hoje. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite e pela oportunidade, né? Eu sei o quanto que, né, vocês têm aí o cuidado com essa preparação, né, do Boletim da Química, e fico feliz com essa oportunidade, né, de poder alcançar aí, falar um pouquinho para as pessoas, né, da educação ambiental. Obrigada mesmo, meninas. E estou à disposição, né, precisando aí de discutir mais algumas outras temáticas que sejam da minha alçada, eu estou à disposição. Um abraço. Um abraço, Ellen. Muito Obrigada obrigada.